Frequentemente associamos o analfabetismo à incapacidade de ler ou escrever. No entanto, existe um analfabetismo mais profundo que afeta a todos nós, a incapacidade de realmente compreender. Isso é o que chamamos de analfabetismo funcional e espiritual. O analfabetismo funcional limita nossa compreensão de informações básicas, prejudicando nosso dia a dia. O analfabetismo espiritual, por outro lado, nos cega para os significados mais profundos da vida e da fé. Imagine receber uma carta de amor, mas não ter a inteligência emocional para entender sua mensagem. Você vê as palavras, mas sua verdadeira essência permanece oculta. Isso ilustra a tragédia do analfabetismo espiritual. Podemos ler textos sagrados, mas suas mensagens profundas podem permanecer ocultas. Este analfabetismo não discrimina, afeta pessoas de todas as origens, até mesmo os teólogos mais sábios. O analfabetismo espiritual é uma epidemia silenciosa, impedindo nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no universo. É como ter um mapa do tesouro, mas não ter a sabedoria para decifrar suas pistas. Libertar-se desse analfabetismo exige coragem, humildade e disposição para questionar nossas premissas. Trata-se de ir além do literal para compreender o espírito do texto. João 1:2, um pilar da fé cristã, fornece um exemplo potente de como o analfabetismo espiritual pode levar a interpretações divergentes. Os versículos dizem: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio." Esses versículos aparentemente simples geraram séculos de debate, destacando o desafio da verdadeira compreensão. A interpretação desses versículos muitas vezes se torna um campo de batalha para diferentes pontos de vista teológicos. Em vez de abordar o texto com humildade e sede de verdade, as interpretações são frequentemente coloridas por crenças preexistentes. Isso leva a um labirinto de interpretações, cada uma alegando deter a verdade absoluta. Os próprios versículos são profundos em sua simplicidade, mas a tendência humana de complicar, dissecar e impor significado pode obscurecer sua verdadeira essência. É como olhar para um céu claro e ver apenas as formas das nuvens, perdendo a vastidão e a profundidade além. A teologia trinitária, um pilar de muitas denominações cristãs, interpreta João 1:2 como evidência de que Deus existe como três pessoas coiguais: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles veem o Verbo como uma pessoa distinta, Jesus Cristo, que é ambos com Deus e Deus simultaneamente. Este conceito, embora central para sua fé, muitas vezes se mostra difícil de compreender plenamente, mesmo para aqueles que o seguem. Imagine tentar explicar o conceito de luz sendo onda e partícula ao mesmo tempo. A Trindade apresenta um desafio semelhante, expandindo os limites da compreensão humana. É um mistério profundo. E embora muitos encontrem consolo e inspiração nesta visão, ela também pode se tornar um ponto de discórdia e confusão. O risco do analfabetismo espiritual reside em aceitar interpretações cegamente sem lutar com o texto nós mesmos. É fácil ser levado por explicações eloquentes e jargões teológicos, mas a verdadeira compreensão requer envolvimento pessoal e disposição para se sentar com o mistério. Seção 4. A visão unitária. Uma imagem mais clara ou simplificação excessiva. Em contraste com a perspectiva trinitária, o unitarismo oferece uma interpretação diferente de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eles veem esses versículos como afirmando a unicidade de Deus, entendendo o Verbo como um atributo divino ou manifestação de Deus, em vez de uma pessoa separada. Para eles, Jesus é um reflexo perfeito da natureza de Deus, mas não o próprio Deus. Esta perspectiva muitas vezes ressoa com aqueles que buscam uma abordagem mais racional e menos mística da fé. Ela remove as complexidades da Trindade, oferecendo uma compreensão mais simples e acessível de Deus. No entanto,
Essa simplicidade também pode ser mal interpretada como uma abordagem reducionista, potencialmente ignorando as nuances e profundezas do texto. Tanto as interpretações trinitária quanto unitária destacam as complexidades da compreensão espiritual. Cada uma oferece uma lente diferente através da qual se pode ver os mesmos versículos, demonstrando como nossas noções preconcebidas podem moldar nosso entendimento. O perigo não está nas interpretações em si, mas em apegar-se a elas dogmaticamente, recusando-se a reconhecer as limitações inerentes à compreensão humana. Seção 5. O texto revelado. Saindo do labirinto da interpretação. João capítulo 1, versículos 1 e 2, despojados de debates teológicos, falam de uma verdade profunda, a natureza eterna da palavra de Deus. Seja entendida como uma pessoa ou um princípio, a palavra representa a força criativa, a sabedoria divina que sustenta a existência. É através desta palavra que Deus se comunica, se revela e finalmente redime. Em vez de se perder no labirinto de interpretações, concentrar-se na essência do texto pode ser esclarecedor. Os versículos apontam para o poder da linguagem, do pensamento e da comunicação divina. Eles nos convidam a considerar como nos envolvemos com a palavra divina em nossas próprias vidas. Em última análise, a lição mais importante não está em provar definitivamente uma interpretação sobre a outra. Trata-se de reconhecer as limitações da compreensão humana e abordar o texto com humildade e um coração aberto. Seção 6. Despertando a compreensão. Uma jornada de volta ao coração do texto. Combater o analfabetismo espiritual exige uma mudança da aceitação passiva para o engajamento ativo. Trata-se de cultivar uma mentalidade de curiosidade, questionando nossas premissas e abordando os textos sagrados com uma nova perspectiva. Trata-se de reconhecer que nossa compreensão está sempre evoluindo e abraçar o mistério inerente às questões de fé. Assim como exercitamos nossos corpos para nos mantermos saudáveis, devemos exercitar nossas mentes para desenvolver a compreensão espiritual. Isso envolve interagir com diversas perspectivas, contemplar diferentes interpretações e, o mais importante, lutar pessoalmente com o texto. Vamos abordar os textos sagrados não como campos de batalha para debates teológicos, mas como convites para um entendimento mais profundo. Vamos redescobrir a alegria da exploração, a emoção de descobrir significados ocultos e o reconhecimento humilde da sabedoria infinita embutida nessas palavras antigas. Só então poderemos realmente começar a vencer a epidemia silenciosa do analfabetismo espiritual e desbloquear o poder transformador da verdadeira compreensão.